temos aqui a instalação elétrica de um banheiro. Nós já temos a instalação aqui das tomadas e da lâmpada, já está feito. Observe que nós temos aqui a caixinha do disjuntor, né, o centro de distribuição dos circuitos elétricos. É aquela caixinha de disjuntor. Dali já está saindo, claro, está chegando aqui de algum lugar, enfim, mas daqui dessa caixinha já está saindo um circuito, circuito A, fase e neutro, para alimentar esta tomada, esta lâmpada e esta outra tomada. Observe que o fase e o neutro vão até aquela tomada ali, circuito A, está aqui o fase e o neutro, né? Estão ali passando neste trecho, e também este fase e neutro vão até aquela tomada lá. Está aqui, então, o fase e o neutro e temos o retorno. Observe que aqui foi puxado uma linha para poder anotar estes condutores, para não ficar muito apertado aqui, né? Eventualmente a gente faz isso para facilitar ali a leitura, para facilitar a colocação. Então, as tomadas já estão com seus fase, né, e com seu neutro, e nós temos agora a lâmpada que precisa do neutro nela. Como o circuito A passou por aqui, o neutro já ficou por aqui, apesar de ele ter continuado, mas ele já está aqui. E o fase já está lá também. Tudo que nós precisamos fazer é um retorno entre o interruptor e a lâmpada. E pronto, o circuito A está resolvido. Mas aí nós temos agora uma situação diferente, né, que não é tão comum, mas sempre acontece num banheiro, que é o chuveiro, a tomada do chuveiro. Na realidade, a gente marca como se fosse uma tomada, mas não convém se colocar uma tomada, né? Tem que ser feito através de um conector. Mas, enfim, para efeito de projeto, ali está então a tomada do chuveiro, marcado aqui já como circuito B. Está aqui uma tomada tripolar, uma tomada mais alta. E como é que a gente faz, então, para alimentar este chuveiro? Quais condutores, né, que a gente tem que usar? Quantos condutores? A gente sabe que o chuveiro necessita de aterramento. Não só o chuveiro, claro, os eletrodomésticos, né, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, enfim, todos esses equipamentos, esses eletrodomésticos, eles possuem aterramento. Um computador também, né? E o chuveiro, então, no caso também, principalmente, necessita desse aterramento. Como é que nós vamos resolver isso daqui? Como é que nós vamos descobrir o que nós precisamos ali? Primeiro, nós vamos resolver aqui, ó, nessa tabelinha, começar a anotar os dados, aquilo que a gente precisa. Nós temos lá um circuito A e nós temos um circuito B. Qual é a corrente no circuito A? Qual é a corrente no circuito B? O que nós temos no circuito A? Nós vimos que nós temos uma lâmpada de 40 watts e nós temos duas tomadas de 100 watts. O nosso circuito B é o chuveiro. Estamos considerando ali um chuveiro, uma duchinha daquela simples, 4.400 watts. Estas são as cargas. Vamos anotar aqui do lado, 240, 4.400. Circuito A, nós temos, então, a potência de 240 dividido por 220, que é a nossa voltagem. Isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos puxar aqui a calculadora. 240 dividido por 220, 1,09. É quase uma covardia colocar um disjuntor para isso aqui, né? Mas vamos lá. A corrente aqui deu 1,09 amperes. Circuito A resolvido, a corrente pelo menos. Depois a gente vê o disjuntor e vê o condutor. Circuito B é 4.400 dividido pela nossa voltagem, que é 220. Quanto vai dar isso? Vai dar 20, né? Vamos pegar aqui na calculadora. 4.400 dividido por 220, exatamente 20. Então, a intensidade de corrente aqui é de 20 amperes. Como nós vimos, quando eu tenho lá a minha corrente, né, a intensidade de corrente naquele meu circuito, eu tenho que escolher um disjuntor.
No caso, o disjuntor menor que nós temos aí disponível é o de 2 amperes. Então, se eu prescrever aqui, se eu anotar o disjuntor de 2 amperes para esse circuito A, está de acordo, né? Vamos ver aqui. Ó, 2 vezes 0,7, que é aquela verificação que a gente tem que fazer, vai dar igual a 1,4, né? 1,4 ampere. Ou seja, eu multiplicando por esse 0,7, que aqui tem um fator de segurança, enfim, eu vou ter aqui 1,4, que é um valor maior do que esse daqui, ó. Eu sempre preciso fazer isso, né? Eu pego o disjuntor que eu escolhi, que eu acho que vai ser possível, e aí eu multiplico por 0,7. Esse valor vai ter que estar igual ou maior do que a intensidade de corrente que eu tenho ali. Aí está dentro da segurança. Então, aqui está marcado o disjuntor de 2 amperes. No caso do chuveiro, como ele é peça única, a gente não tem muita preocupação com essa margem de segurança. A gente sempre joga um pouco para cima. Mas aí, se eu olhar na lista, eu vou ter aí o disjuntor de 20 amperes, por exemplo. Eu também não vou trabalhar aqui com 20 amperes simplesmente. Eu vou ter que dar uma folga aí também. 20 amperes é o limite, né? E aí esse disjuntor pode desarmar. Então, eu vou logo acima e coloco um de 25 amperes. É claro que toda ducha, né, todo chuveiro tem no seu manual a indicação de qual disjuntor deve ser usado e qual condutor, tá? Vamos fazer uma continha aqui. Vamos imaginar que aqui seja uma ducha eletrônica. Uma ducha eletrônica pode dar aí uns 6.800 watts, se não me engano. Vamos pegar 6.800 e vamos dividir pelo nosso 220. Puxando a calculadora. 6.800 dividido por 220. Olha ali, 30,9. 30,9 amperes. Então, neste caso aqui, eu não vou colocar um disjuntor de 30 amperes, obviamente, mas eu tenho a opção de disjuntor de 32 amperes. E eu colocaria, então, o disjuntor de 32 amperes, que já está dando uma folga, né? É um ponto de consumo único, não existem outros, não tem problema de dar pico, essas coisas, enfim. Nós temos aqui, então, sem necessidade de fazer aquela verificação lá do 0,7. Isto no caso do chuveiro. Voltando aqui para a tabela, a gente ainda precisa ver os condutores. Qual que a gente vai usar no circuito A, qual que a gente vai usar no circuito B. Vamos ver, então, quais são as possibilidades aí. A tabela aqui nos diz que um condutor de 1,5 milímetros quadrado tem capacidade de aguentar até 15,5 amperes. O nosso circuito A deu um disjuntor de 2 amperes, então posso usar o fio de 1,5 aqui, está sobrando, está tranquilo, né? Apesar de o condutor aguentar 15,5, mas o disjuntor só vai deixar passar 2. O resto fica sobrando. E o nosso chuveiro? O nosso chuveiro nós estamos aqui. Nós temos lá um disjuntor de 25. Esse condutor de 4 milímetros suporta até 28. Então, eu colocando o disjuntor de 25 não tem problema. Supondo que venha ali uma corrente de 25 amperes, o disjuntor desarma e o fio ainda está com a sua folga, né, de 3 amperes. Aí, enfim, não vai ter problema. O problema é eu botar um disjuntor de 20 amperes, por exemplo. Olha aqui. Vou pegar um fio de 1,5 e vou colocar um disjuntor de 20 amperes. E o disjuntor deixa passar 20 amperes. Aí o fio já se queimou, né? O condutor já começou a pegar fogo, enfim. Eu já vi uma situação de a pessoa aqui. Viu a nossa duchinha lá, 4.400 watts, deu 20 amperes, né? A pessoa usando uma duchinha com um fio de 2,5. É um risco, porque ele superaquece. É uma duchinha fio 4. Se vocês pegarem essas duchas eletrônicas, a gente já vai cair aqui para o fio 6. Não foi lá o nosso cálculo, uma ducha eletrônica, por exemplo, de 6.800 watts? Nós tivemos lá um disjuntor de 32 amperes, então o condutor já tem que ser de 6 milímetros. Né? Porque se eu coloco um condutor de 4 milímetros para aquele chuveiro,
E aí? O disjuntor vai deixar passar 32 e o condutor, né, o fio só aguenta 28. Daí não tem condições, né? Então, de qualquer modo, assim, as duchinhas sempre apresentam lá qual o disjuntor que deve ser usado, recomendado, e qual o condutor. E vai ficar entre 4 e 6 milímetros, via de regra, né? Voltando aqui, nós temos aqui então um condutor de 1,5. E aqui, neste caso, nós vamos ter um condutor de 4 milímetros. Lembrando, se fosse aquela nossa ducha de 6.800 watts, por exemplo, o nosso condutor já teria que ser de 6 milímetros. O nosso disjuntor já seria de 32 milímetros. Então, é isso apenas que a gente tem que observar. Vamos voltar para a plantinha para ver o que acontece lá agora. Nós já vimos então que nós precisamos aqui para o circuito B, que é exclusivo para o chuveiro. O chuveiro sempre vai ser um circuito exclusivo, né? Tanto é que numa casa, por exemplo, quando a gente tem lá 2 banheiros, 2 chuveiros, convém que a gente tenha 2 fases, né? Uma fase vai para um chuveiro, a outra fase vai para outro chuveiro, né? Já teria que ser aí uma instalação bifásica. Então, para alimentar essa tomada, nós vamos precisar dos condutores dos fios de 4 milímetros, neste caso, 4 milímetros. E são um circuito exclusivo. E lembrando que a gente precisa do aterramento para o chuveiro. Ali estão os 3 primeiros passando naquele trecho do circuito B, fase, neutro e aterramento. Aqui, diferente em relação ali, mas não tem problema, a gente tem que escolher um lado e anotar assim, né? Vamos continuar. Eu também tenho que passar esses 3 nesse outro trecho, afinal, ele está fazendo todo aquele percurso lá. E aí, eu tenho que anotar também que são 3 fios, né? 3 condutores de 4 milímetros. Por quê? Esses meus outros aqui são tudo de 1,5. Daí, nós vamos fazer aquela anotação dos que não estão ali especificados, que são de 1,5. E agora os eletrodutos. Os eletrodutos, o que será que a gente precisa aí de eletroduto para dar conta disso? Vamos para aquela tabelinha que trata disso daí, do diâmetro do eletroduto. Qual eletroduto a gente usa? Nós vimos lá, nossa pior situação, são 3 fios de 4 milímetros. 4 milímetros não pode ser o eletroduto de meia, tem que ser o de 3/4. Eu posso colocar até 4 fios num eletroduto de 3/4, o de 4 milímetros quadrados, certo? E eu tenho 3 lá, né? Eu tenho 3 e depois tem mais 2 lá no início que são de 1,5. Enfim, dá para a gente fazer a combinação aqui de colocar os 3 de 4 milímetros e mais 2 de 1,5 mm, né? Mais ou menos vai fechar aí o negócio. Então, eu posso usar aqui o eletroduto de 3/4 tranquilamente, que vai me resolver a situação. Para onde tem somente o fio de 1,5, eu posso usar até o de meia polegada. Tá? Então, aqui no rigor aqui do nosso desenho, a gente vai ficar assim. Então, este eletroduto vai ter que ser de 3/4, esse vai ser de 3/4. Os demais podem ser de meia. Para não sair anotando tudo, aquelas situações que tem menos, eu anoto aqui. E o restante faço aquela anotação geral. Então, anoto ali que o diâmetro desse eletroduto é de 3/4. E eu preciso anotar neste trecho aqui também. Este também vai ser um eletroduto de 3/4. E estes aqui serão de meia. E aí nós vamos fazer aquela anotação geral para especificar isso. Tudo anotado, tudo certo, está tudo aí. Circuito A, circuito B. O A alimentou lá a lâmpada e as 2 tomadas. E o B alimentou aqui a tomada, enfim, a chegada aqui para o chuveiro. Esta anotação sempre é necessária, né? Os condutores não especificados ou não anotados, enfim, são de 1,5 mm², porque aí a gente não precisa ficar anotando tudo aqui para criar uma confusão visual, né? E os eletrodutos não especificados são de 3/4. Também, para facilitar aqui, para deixar mais limpo e não ter que ficar anotando tudo aqui, diâmetro meia polegada, diâmetro meia polegada. Às vezes pode acontecer aqui, ó, o eletroduto um de 3/4 mais um de meia, por exemplo. Pode haver necessidade, às vezes, de 2. Né? É isso aí, então.
É um projeto de um banheiro, é uma coisa pequena, mas isso daqui a gente pode ampliar para mais um banheiro, para mais um quarto, uma sala, uma cozinha, e assim pode ampliar para uma casa, para um apartamento inteiro e pode ampliar isso para um prédio inteiro. A questão só é quando reúne toda a carga, por exemplo, de um edifício, aí é complicado, né? Aí se existem cálculos para serem feitos e tal, outras necessidades aí maiores. Mas o esquema de um ambiente e de uns poucos ambientes é isso daí mesmo. É assim, é seguir o passo a passo, montar e chegar neste monte de anotações aí.